A ansiedade, nesse caso, ela tem nome e sobrenome, exigência constante, necessidade de controle, medo de não dar conta e pressão para estar sempre disponível. Ela se disfarça de produtividade, mas no fundo é só cansaço crônico. Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Este é o Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sou Nízia Paz, psicóloga clínica, e hoje a gente vai começar o nosso caminho para transformar a sua relação com o trabalho e com a sua saúde mental. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre um tema que afeta muitas mulheres que empreendem e que é essencial compreender: a ansiedade no empreendedorismo. O que é ansiedade no empreendedorismo? A ansiedade nesse contexto não é só aquele nervosismo antes de uma reunião ou uma tensão com um prazo apertado. Ela é uma presença constante que vai crescendo nos bastidores do negócio e da vida de quem empreende. E assim, deixa eu te dizer uma coisa logo de cara. Sentir isso não é fraqueza, não é frescura. É o reflexo de uma carga emocional real que muitas mulheres carregam quando decidem empreender. Alguns sinais são muito comuns. Algo como aquela pressão interna para dar conta de tudo, o medo constante de falhar, a procrastinação que aparece e te paralisa, a dificuldade em tomar decisões aparentemente simples, a incapacidade de parar, de relaxar, de desconectar. É como se a mente estivesse sempre correndo e o corpo tentando acompanhar. E aí vai ficando cada vez mais para trás, o corpo vai ficando cada vez mais para trás. No dia a dia, você sente que está sempre atrasada, mesmo quando está em movimento, é como se nunca fosse o suficiente, e isso vai drenando a sua energia, drenando a sua clareza, a sua leveza. A ansiedade, nesse caso, ela tem nome e sobrenome, exigência constante, necessidade de controle, medo de não dar conta e pressão para estar sempre disponível. Ela se disfarça de produtividade, mas no fundo é só cansaço crônico. E o que não é a ansiedade no empreendedorismo? Porque nem todo estresse que a gente sente no dia a dia é ansiedade, eu tenho que te dar essa notícia. O estresse, ele faz parte de empreender. Então, tomar decisões difíceis, lidar com os desafios, resolver crises, tudo isso é parte do jogo. Mas a ansiedade é uma outra coisa. É quando o seu corpo vive em estado de alerta, mesmo quando ele não tem motivo muito claro para isso. É quando você não consegue desligar, você não consegue dormir, não consegue relaxar, nem nos momentos que você deveria estar fazendo isso, nos momentos que deveriam ser momentos leves. Vou dar um exemplo simples. Sentir o seu coração acelerar antes de uma live é normal, né? Agora, sentir isso todos os dias sem um motivo real, isso é ansiedade. Então, o estresse é como se fosse um alarme que toca quando tem fumaça. E a ansiedade é quando esse alarme está tocando o tempo todo, mas não tem fogo nenhum. Né? Então, se o seu corpo está sempre tenso, a sua mente vai estar sempre acelerada e o seu descanso ele nunca é de verdade. Né? Então, é hora de olhar para isso com carinho e com responsabilidade. Nízia, por que você está me falando sobre isso? Quais são os benefícios de entender o que é ansiedade? E eu te digo, é libertador. Porque quando você reconhece que você não precisa viver nesse modo de sobrevivência o tempo todo, você tem a oportunidade de criar espaço para fazer diferente. Você começa a perceber que você pode sim construir um negócio de sucesso sem sacrificar a própria saúde mental. Algumas pessoas me dizem, mas se eu parar, o meu negócio desmorona. E eu sempre respondo, se o seu negócio depende da sua exaustão para funcionar, ele não está estruturado de forma saudável. Você não precisa estar ativa o tempo inteiro. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Porque o sucesso sem saúde emocional, ele não se sustenta. Caso real da Carla. Carla é um nome fictício, tá? Ela trabalhava, se dedicava 12 horas por dia, fazia tudo sozinha. Dizia, se eu não fizer, ninguém faz.
Começou a ter insônia, esquecer reunião, sentir o coração apertado do nada, até que um dia, no meio de um call com clientes, ela teve uma crise de ansiedade. O corpo da Carla gritou. O sistema entrou em colapso. Foi quando ela decidiu buscar ajuda. E a primeira coisa que nós trabalhamos juntas foi parar de normalizar o absurdo. Ela criou uma rotina mais realista, definiu horários para parar, parou de responder mensagem fora do expediente, começou a delegar pequenas tarefas e entendeu que não precisava provar o tempo todo que dava conta de tudo. Sabe qual foi o resultado? O negócio dela não desmoronou. Pelo contrário, o negócio dela cresceu com mais clareza, mais foco e mais energia. Olha, esse é um relato que chegou para mim através das redes. Nise, eu tenho um negócio próprio, sou extremamente dedicada, mas ultimamente eu estou com crise de ansiedade. Sinto que eu não consigo parar, que se eu parar, tudo se dissolve. Não consigo descansar e tenho medo de falhar. O que eu posso fazer? Isso aqui é um relato comum, real, legítimo. E essa sensação de que tudo depende de você é resultado de uma cultura que romantiza o esgotamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Descansar não é desistir. Parar não tem nada a ver com fracasso. É possível você construir um ritmo mais saudável, sim, e o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de cuidado. Cuidado real, estruturado, com limite, com suporte, com presença. Produtividade ansiosa versus produtividade sustentável. Vamos falar um pouco desse padrão comum da produtividade ansiosa, que é aquela sensação de que você precisa estar ocupado o tempo inteiro, responder tudo, resolver tudo, produzir sem parar. A produtividade ansiosa, ela vem do medo, ela vem da culpa, do desejo de você provar valor o tempo todo. Mas o problema é que quanto mais você faz nesse modo ansioso, menos você pensa. Você não cria, você só apaga incêndio, né? Então agora, a produtividade sustentável, ela é outra coisa. É como você definir o que realmente importa, é fazer com presença, é respeitar os seus limites, é ter uma rotina com pausa e com clareza. Produtividade não é sobre volume, é sobre intenção. E empreendedora ansiosa não é mais produtiva. Ela só tá mais cansada mesmo. Como lidar com a ansiedade? Será que é a pergunta de $1 milhão? Vamos aí a uns passos práticos. Crie limites reais. Tenha hora para parar. Mesmo. Escreve isso aí na sua agenda. Delegue o que você puder, mesmo que seja pequeno. Treinar alguém exige energia, mas traz alívio depois. Diminui a lista, priorize. 3 tarefas importantes valem mais do que 10 urgentes. Então, observe os seus gatilhos. Quais são os momentos que te deixam mais ansiosa? Né? Quais padrões que se repetem? Adote acordos com a sua saúde. Coisas simples. Comer sem celular, não abrir e-mail à noite, levantar da cadeira a cada 90 minutos. Não é sobre mudar tudo, é sobre começar uma mudança. A raiva silenciosa da ansiedade. Sim, a ansiedade vira raiva. Sabe aquela irritação constante, aquela impaciência com tudo, com todo mundo? Muitas vezes a raiva, ela aparece quando você já está esgotada emocionalmente, mas continua tentando funcionar no modo automático. Essa raiva pode ser com os outros, mas também pode ser com você mesma, porque você não consegue dar conta, porque você está sempre cansada, porque sente que está sempre falhando. E sabe o que isso mostra? Que o seu corpo está pedindo socorro. Que a sua mente não aguenta mais viver como se você estivesse vivendo num estado de guerra. Essa raiva, ela é legítima, mas ela é um sinal. Sinal de que alguma coisa precisa mudar. Ansiedade e autocrítica. É uma outra camada da ansiedade, a autocrítica exagerada. Você faz 1000 coisas no seu dia, mas você vai dormir pensando na única coisa que você não conseguiu fazer. Você entrega um projeto ótimo, mas você lembra daquela vírgula que você esqueceu. Você cumpre prazos,
mas sente que não foi o suficiente. A autocrítica, ela alimenta a ansiedade e a ansiedade alimenta a autocrítica. Esse ciclo, ele só se quebra com um novo tipo de conversa interna. E ela precisa ser mais gentil, mais honesta, mais humana. Você não precisa se punir para evoluir. Você pode crescer a partir do cuidado. E se eu não conseguir mudar agora? É uma pergunta honesta, é válida. Tá, Nízia, mas eu tô no meio de um lançamento. Não dá pra eu parar agora. Tá tudo bem. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas você pode escolher um ponto de virada, um micro compromisso, uma mudança possível. Hoje, vamos pensar assim. Talvez seja dormir mais cedo, talvez seja delegar uma reunião, talvez seja parar para responder mensagem depois das 20. O que for possível já é um recomeço. Você não precisa estar pronta para mudar tudo, só precisa estar disposta a começar. Empreendedora. Lidar com ansiedade não é um processo rápido, mas é um processo possível. E mais do que possível, é necessário. Porque empreender com saúde emocional não é um luxo, é uma base, uma estratégia, uma escolha. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que estão nesse mesmo processo. Deixa aqui o teu like, comenta o que mais te tocou e salva esse episódio, de repente, para você ouvir aí num dia que estiver bem difícil. Terça que vem tem mais um episódio do Terapia em Dia e a gente vai continuar essa conversa. Eu quero que você se cuide. Até lá. Beijinho.